Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sextas Sustentáveis. É o podcast do Observador que fala de sustentabilidade empresarial sempre com a ajuda dos profissionais da Sociedade de Advogados CMS Portugal. Hoje no nosso programa vamos falar sobre uma das iniciativas mais importantes da União Europeia para combater alterações climáticas e reduzir as emissões de carbono. Vamos conhecer melhor o CBAM. E para nos explicar todos os detalhes do CBAM, temos connosco o Rodrigo Pinto Guimarães. Olá, Rodrigo, bem-vindo. Olá, Nelson. Rodrigo, vamos tentar perceber o que é o CBAM. É uma sigla em inglês, mas afinal o que é que significa e para que é que foi criado? Bem, CBAM significa Carbon Border Adjustment Mechanism, que em português significa Mecanismo de Ajustamento Carbónico Fronteiriço. Muito sucintamente, trata-se de um instrumento de política climática da União Europeia que tem como objetivo combater a fuga de carbono e também incentivar a descarbonização das indústrias. No que é que consiste exatamente? Portanto, uma empresa que importe determinados produtos de fora do espaço económico europeu. Essa empresa, ao abrigo do CBAM, terá de pagar certificados de carbono equivalentes àqueles que as empresas europeias que fabricam esses mesmos produtos no nosso mercado têm que pagar ao abrigo do CEL. Por exemplo, imaginamos uma empresa europeia do setor do aço, uma produtora de aço na Europa. Atualmente, estas empresas estão obrigadas a comprar licenças de carbono através de um mercado que se chama o CEL. Portanto, essa empresa produz aço, a esse aço estão associadas determinadas emissões e essas emissões têm que estar cobertas por licenças. Essas licenças, por sua vez, têm um preço quando são compradas neste tal mercado de licenças de carbono, o CBAM. Isto gera um acréscimo no preço destes produtos. Final? Exatamente. Agora, imaginamos uma empresa num país terceiro, como por exemplo a China, a Rússia ou até a Turquia, que exportam aço para a União Europeia. Essas empresas, esses produtos, melhor dizendo, não vão ter esse incremento de carbono se nos seus próprios países não tiverem também um sistema idêntico ao CEL. Então é aqui que entra o CBAM. O CBAM vem, no fundo, aplicar uma taxa, obrigar os importadores a pagarem certificados para harmonizar os preços. E assim, um produto que é produzido fora da União Europeia ou dentro da União Europeia vai ter as mesmas condições e as empresas poderão, portanto, continuar em situação de concorrência mais igual, mais ou igual, menos desigual. Menos desigual, exatamente. Rodrigo, pelo que percebi, há aqui mercadorias mais abrangidas ou mais passíveis de ser abrangidas por este CBAM. Exatamente. Falávamos do aço há pouco, mas sim, são outras deste género? Neste momento são 6. É o cimento, o ferro e o aço, o alumínio, os fertilizantes, a eletricidade e o hidrogênio. Mas é importante olhar para esta lista como sendo uma lista que não está fechada. Portanto, para já são estes, mas no futuro poderá haver mais. Aquilo que nós encontramos neste momento em comum em relação a todas estas mercadorias é que são mercadorias associadas a indústrias de alta intensidade carbónica. E foi precisamente por causa disso que foram escolhidas. Foram também escolhidas porque são também indústrias em que a Comissão Europeia entendeu que seriam aquelas que teriam maior risco de fuga de carbono. O que é que isso é? Seria a empresa europeia, ao perceber que tem que pagar licenças muito elevadas, ou seja, a custos muito elevados dentro da União Europeia, poderia ter a tentação de deslocalizar a sua indústria para um país terceiro, onde essas licenças não têm que ser pagas. Agora, com o CBAM isso já não é tão uma boa ideia, não é? Agora, com esta lista, para já abrange estas mercadorias, mas com há certeza discussão sobre a inclusão de outras matérias? Sim, desde o início que quando o regulamento CBAM foi publicado, que isto tem sido avaliado pela União Europeia. Escolheu primeiro aquelas mercadorias, porque seria aquelas que conheceria melhor e teria mais informação sobre as emissões, mais dados sobre as emissões desses produtos. Mas esta lista irá expandir. Uma das que se espera, por exemplo, é que se expanda para o setor dos químicos, do vidro, da cerâmica, do papel e inclusive de produtos derivados. Portanto, nós poderemos ter isto a aplicar-se a combustíveis e eventualmente também produtos transformados. Aliás, em setembro deste ano, 2025, houve até uma consulta pública em que a Comissão Europeia pediu a stakeholders para darem aquilo que seria a sua opinião, a sua posição sobre a aplicação do CBAM a produtos transformados. Por exemplo, peças automóveis que incluam alumínio ou aço.
essas peças poderão no futuro estar sujeitas ao CBAM. Eu estava aqui também a olhar um bocadinho para os prazos. Há uma espécie de fase transitória. Tentar perceber aqui quais são as principais obrigações para as empresas no âmbito do CBAM, porque e em que fase é que estamos nesta altura, no final de 2025, não é? Bem, a primeira coisa que eu acho que é importante as empresas reterem é que este CBAM já está em vigor, ainda que numa fase transitória. No entanto, esta fase transitória durou desde outubro de 2023, quando foi criado, precisamente, e vai durar até ao final deste ano de 2025. Já não falta muito. Não. Portanto, 2026 é já amanhã. E a partir dessas alturas surgirão obrigações, e particularmente de natureza financeira. Mas, falando desta fase transitória que neste momento decorre, neste momento ainda não há obrigação de comprar os tais certificados CBAM para os produtos importados, mas há uma obrigação das empresas se registarem no registro transitório do CBAM e reportarem. Neste momento a obrigação é reportar as emissões associadas aos produtos que importam trimestralmente, e também guardar essa documentação de suporte para efeitos de auditorias, para efeitos de confirmação de dados também pela Comissão Europeia. Em 2026 entra uma fase definitiva. Já nessa fase será necessário as empresas registarem-se como declarantes autorizados e aí sim começarem a tratar de comprar licenças do CBAM. Eles terão que comprar certificados em quantidade equivalente às emissões associadas às suas importações, e depois também terão que apresentar uma declaração anual detalhada com o tipo de produtos que importam, a quantidade de produtos, as emissões que lhes estão associadas, e tudo isto, estes dados sempre verificados por entidades acreditadas para o efeito. Agora, também é importante que as empresas olhem para os mercados de onde estão a importar e procurem perceber se nesses mercados já existem mecanismos de carbono equivalentes ao CEL. Porque se existirem, eles poderão deduzir o preço pago no país de origem e ter de comprar, por isso, menos certificados CEL. Ok. Recentemente também, pelo que percebi, foram aprovadas alterações a esse regulamento que aprova o CBAM. Rodrigo, consegue explicar-nos aqui quais são as alterações e qual é que é o impacto previsto dessas recentes alterações aqui no mecanismo? Sim. Como eu já referi, o CBAM tem vindo a ter esta introdução também transitória e faseada, porque a Comissão Europeia quis perceber como é que isto iria surgir junto das empresas, como é que iria funcionar. Então, ao longo desde 2023, tem procurado entender como é que as empresas estavam a reagir aqui ao CBAM. E aquilo que se percebeu foi que o CBAM criava, por vezes, um excesso de burocracia para algumas empresas, principalmente para as pequenas e médias empresas. Ora, inicialmente, o CBAM previa uma isenção para as empresas que importassem mercadorias de menos de 150 euros. Ou seja, estamos a falar de uma isenção de 150 euros, que é um valor relativamente baixo. Percebendo que isto implicaria que quase todas as empresas do tecido empresarial estariam sujeitas ao CBAM, e que isso, para empresas grandes, a burocracia associada pode não ser um encargo muito elevado. Mas para empresas pequenas isto é muito significativo. Então, o que é que fizeram? Propuseram um novo pacote legislativo, o Omnibus 1, que foi agora aprovado. Esta alteração ao CBAM que estava incluída foi aprovada no dia 29 de setembro deste ano de 2025, que no fundo vem introduzir aqui algumas alterações. Primeiro, é introduzido um novo valor de isenção. Deixa de ser estes 150 euros, um valor baixo, para passarem a ser um valor de quantidades, 50 toneladas de produtos CBAM. Por isso, se uma empresa importa menos do que 50 toneladas destes produtos, está isenta de todas as obrigações do CBAM. A partir do momento em que passa a importar mais do que isso, aí sim, tem que comprar os certificados, tem que apresentar as declarações, tem que ter as emissões acreditadas por uma empresa verificadora. E isto foi uma alteração muito significativa, como disse, porque
apesar... Pois isto abrange quem, então? Apesar de... abrange essencialmente os grandes importadores destas matérias-primas, destes produtos. O que é que acontece? É que apesar de isentar 90% das empresas que estavam inicialmente abrangidas, é mesmo muito significativo, continua a abranger 99% das emissões, o que mostra que, de facto, a maior parte das empresas que estavam abrangidas não contribuíam assim tanto para essas emissões. Além disso, houve outras alterações. O registro neste momento é mais fácil, os métodos de cálculo das emissões também foi simplificado, o reporte e a verificação dessas emissões também está mais ágil. Por isso, são todo um conjunto de medidas que têm como um objetivo principal: simplificar. Rodrigo, quase aqui a terminar, pedi-lhe também para deixar aqui algum conselho prático, porque já hoje há empresas que podem vir a ser afetadas pelo CBAM. O que é que têm que fazer? Bem, o primeiro conselho, que é mais um aviso, é que 2026 é já amanhã. Por isso, as empresas têm que se preparar. Agora, as empresas que se apercebem que importam abaixo das 50 toneladas por ano, para já podem respirar de alívio, mas devem sempre preparar-se. E aquelas empresas que importam mais do que as tais 50 toneladas, para essas obrigações já estão a valer. Portanto, devem registar-se como declarantes autorizados e registar estas emissões, tendo sempre em vista que em 30 de setembro de 2027 terão de entregar as licenças relativas ao ano de 2026. Ora bem, aqui há algumas ações e se calhar conselhos práticos para as empresas. Número 1. Devem mapear os fornecedores que têm fora da União Europeia. Olhar para os seus próprios fornecedores, perceber quais são aqueles que estarão abrangidos pelo CBAM, perceber aqueles que trabalham em mercados que têm mecanismos de carbono já estabelecidos e que lhes permite deduzir o valor pago no país de origem e exigir a esses fornecedores que lhes entreguem também dados sobre as emissões associadas aos produtos que eles exportam para a União Europeia. Por exemplo, outra coisa que as empresas podem fazer é, por exemplo, renegociar os contratos de forma a adaptá-los ao CBAM. Isto pode incluir, por exemplo... Contemplando esses valores, por exemplo, já? Exatamente. Incluir cláusulas que obriguem o fornecedor a dizer o número de emissões que estão incluídas nos produtos que ele vende. E depois há aqui um outro aspecto que é muito relevante, que é isto também deve mostrar às empresas, devem também procurar avaliar os produtos, o portfólio de produtos que estão aqui a importar, para perceber se há outros mercados a explorar, outros mercados que se calhar... livres de carbono. Exatamente. E que fará com que o produto que trazem não terá tanto impacto em termos de licença de CBAM. Depois, há uma coisa que aqui é muito importante para perceber isto tudo, que é simular os impactos financeiros que estes certificados e o preço do carbono terão nos seus produtos. E depois, um outro aspecto muito relevante, estar sempre a monitorizar as alterações regulatórias, legislativas, procurarem participar em consultas públicas, como esta que decorreu até agora em setembro, e procurarem informarem-se. E neste âmbito, principalmente para as empresas, para os maiores importadores, procurarem inclusive a contratação de consultoria técnica, jurídica, especializada nesta matéria. Agora, estes conselhos valem naturalmente para aquelas empresas que estão abrangidas pelo CBAM, mas também para as outras que devem também procurar mapear, perceber qual é a pegada de carbono associada aos seus produtos. Porque a verdade é que estas tendências, estes novos mecanismos estão em constante evolução e são uma tendência que veio para ficar. A tendência da sustentabilidade para as empresas é sempre discutida aqui no Sextas Sustentáveis. Hoje contamos com a ajuda de Rodrigo Pinto Guimarães, ajudou-nos a perceber melhor este mecanismo, o CBAM. Pode acompanhar todos os episódios do Sextas Sustentáveis nas plataformas de podcast e também no site do Observador. É uma parceria Observador com a Sociedade de Advogados CMS Portugal. Até ao próximo programa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado.